Meus amados irmãos, paz do Senhor, uma boa tarde. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa tarde para falarmos de Jesus, né? Era para ter feito a live ontem, mas eu não consegui, então hoje, como é véspera de Natal, ainda estamos em tempo oportuno para a gente estar falando do Natal, o verdadeiro significado. Meus irmãos, o Natal é uma época que a maioria das pessoas gostam, né? O clima é diferente, é aquele clima festivo, onde a família se reúne, muitos parentes, né, de longe vêm visitar. E é interessante isso, né? Que o Natal é uma época de união, uma época de comunhão. E muitas vezes, meus irmãos, nós deixamos de dar o verdadeiro valor para o Natal que ele merece. Natal não é simplesmente uma comemoração em família. Natal não é simplesmente um churrasco, um almoço, não é uma ceia. O significado do Natal vai muito além de uma janta, de um churrasco, de tudo isso que nós já falamos, né? O Natal não é também somente presentes. O Natal, meus irmãos, ele falando do seu verdadeiro significado, porque no Natal é comemorado o nascimento de Jesus. Então, quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos do seu nascimento, é algo muito interessante. Eu acredito que deveríamos comemorar no Natal a nossa salvação, porque sem Jesus nascer e morrer por nós, nós nem estaríamos aqui. E é com grande alegria que eu vou falar desse Jesus nessa tarde. Capítulo 9 do livro de Isaías, verso 6, vai falar sobre quem é Jesus. Irmão, você que tem uma Bíblia na sua casa, seja qual for a sua Bíblia, qual seja a versão, pode ser católica, pode ser a Bíblia que for. Se você puder acompanhar, é muito bom. Livro de Isaías, está bem no meio da Bíblia o livro de Isaías. Vai lá no seu índice, procura o livro de Isaías, capítulo 9, o verso 6. Ali vai falar a respeito de quem é Jesus. Vamos ler então. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Aleluia. E se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. Quando nós falamos, meus irmãos, do nascimento de Jesus, muitas pessoas veem Jesus como um coitado, como alguém que sofreu, como alguém que não tinha nem onde nascer, como alguém que foi rejeitado por todos. E até hoje, muitas vezes, as pessoas rejeitam Jesus. Meus irmãos, Jesus não é um pobre coitado. Jesus não é um rejeitado. Jesus, olha quem ele é. Ele é maravilhoso. Ele é conselheiro. Ele é o Pai da eternidade. Sabe o que significa ser Pai da eternidade? É como se ele fosse mais, eu vou falar assim, mais longo o seu tempo, maior do que a eternidade. Meu pai, ele é mais velho do que eu, porque ele veio antes. Olha que interessante quem é Jesus. Jesus veio antes da eternidade, ele é a própria eternidade, Pai da eternidade, Príncipe da Paz. A minha paz vos deixo. Aleluia. Jesus, meus irmãos, ele não é um coitadinho. Ele é o Filho de Deus. Vamos ler Colossenses. Vamos lá em Colossenses, meus irmãos. Colossenses, livro de Colossenses. Esse está mais para o final da Bíblia, lá no Novo Testamento. Colossenses, capítulo 1, verso 14 ao 16. 14 ao 17. Olha só a excelência de Cristo.
em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aqui Paulo está falando de Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito, ou seja, o primeiro de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, Jesus criou tudo e tudo foi criado para ele. Verso 17. Olha o que o verso 17 vai nos falar sobre Jesus, o Pai da eternidade. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Jesus é antes de tudo, e tudo só existe e resiste e sobrevive por causa dele. Quando nós falamos, meus irmãos, de Jesus, ele é o dono do mundo, ele é o dono do universo, e além disso, ele é o criador de tudo. É o criador do universo. Jesus é o ser supremo. Ele não é um coitadinho. Qual era o propósito de Cristo na sua vida terrena? Porque Cristo, meus irmãos, ele era alguém, a Bíblia fala que não tinha formosura, não tinha aparência. A Bíblia vai relatar que Jesus não morava em uma casa. A Bíblia não fala que Jesus vestia as melhores roupas. A Bíblia não fala que Jesus era rico. Mas o maior ensinamento que Jesus nos deixou é a humildade. Jesus, como nós lemos aqui em Colossenses 17, ele criou tudo e tudo vive por causa dele, tudo existe por causa dele. Mas ele se humilhou. A Bíblia fala que ele se humilhou na forma de servo. Jesus disse: não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus nos deixou um exemplo muito grande, meus irmãos, de humildade. Paulo vai falar em Romanos, não me lembro o capítulo, mas Paulo vai falar em Romanos o seguinte, que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Meus irmãos, qual é a mensagem que Paulo quer trazer nesse versículo? Falando que o reino de Deus, aqui ó, acabei de encontrar, Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Porque Jesus era uma pessoa que não tinha tantas coisas? Porque Jesus era uma pessoa simples? Porque o reino de Deus ele é invisível. Juntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. Qual é a mensagem desse verso 17 do capítulo 14 de Romanos que Paulo quer trazer para nós? Contextualizando para o Natal, olha, o Natal, o reino de Deus, não se resume em comida e nem bebida. Meus irmãos, o Natal vai além, de, como eu falei no começo, de um churrasco. O Natal vai além de uma reunião de família. Olha o que ele vai falar. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Primeiro, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, o reino de Deus é espiritual. Segundo, é justiça. Por que justiça? Porque Jesus nos justificou. Paz, aquele que é justificado por Cristo tem paz. Jesus disse, eu vos deixo a minha paz. Quem é filho de Deus, quem é justificado por Cristo tem a paz nele. E por que alegria no Espírito Santo? Porque quem tem o Espírito Santo é alegre. Quem tem o Espírito Santo, Gálatas capítulo 6 vai falar o fruto do Espírito. Um desses frutos é a alegria. Então a pessoa que tem o Espírito Santo, ela independe de situações para ser feliz. Ela já é feliz só de ter o Espírito Santo. É por isso que vai falar alegria no, e não alegria do. Quem é justificado por Cristo tem paz com Ele e é feliz. É por isso, meus irmãos, que o Natal, ele não é somente uma festa. Ele é onde nós comemoramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Verso 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus,
a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, uma cidade simples, a uma virgem desposada com um homem, ou seja, noiva de um homem, casada, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome dessa mulher, dessa virgem, era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E Maria, voltando-se para o anjo, turbou-se, ou seja, temorizou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria aquela. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e porás o nome de Jesus. Aleluia! Meus irmãos, que nesse Natal, que nós possamos compreender qual é o verdadeiro significado do Natal. É o nascimento de Cristo. É o nosso nascimento também, porque nós temos, através de Cristo, nós temos a oportunidade de nascer de novo. Nascer de novo em Cristo Jesus, graças a seu sacrifício. Graças à sua morte na cruz, nós temos a oportunidade de sermos salvos. Então, nessa noite, quando você for comemorar a sua ceia, amanhã, durante o almoço de Natal, lembre de falar para alguém do seu familiar, para alguns deles, se puder, durante ali a reunião, falar: olha, me dá um tempinho para falar de Cristo. E vamos lembrar do verdadeiro significado do Natal. Amém? Meus irmãos, então vamos encerrar lendo novamente o verso 6 do capítulo 9 de Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E será chamado o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém? Vamos estar orando nesse momento, meus irmãos, entregando ao Senhor as nossas vidas e agradecendo a Ele. Vamos orar nesse momento. Meu Deus, graças te dou, Pai, por poder estar na Tua presença nesse momento, falando ao Pai de Jesus, desse nome doce, desse homem tão meigo, ó Pai, desse homem ao qual desposou, Pai, de toda a sua glória, para vir, Pai, nessa terra em forma de servo, para nos salvar. Papai, que nessa tarde nós venhamos a abrir o nosso entendimento, ó Deus, e compreender, Pai, que esse dia não deve ser comemorado somente em uma reunião de família, mas sim, ó Pai, o teu nascimento. Nascimento é esse, ó Pai, que nos deu, Senhor, a chance da salvação, nos abriu a porta da salvação, Pai, essa porta é Jesus. Papai, que aquele que talvez nessa noite não tenha alimento, Pai, talvez não tenha uma família para se reunir, mas, Pai, se essa pessoa tiver o Senhor, ela já é feliz. Porque, Pai, a nossa festa não deve se constituir, Pai, somente em comida e em bebida, mas em justiça e paz e alegria no Teu Espírito, Pai, como nós lemos. Senhor, no nome de Jesus, continua nos abençoando, Pai, nos guardando. E eu te agradeço, Pai, por essa maravilhosa oportunidade de ter conhecido ao Senhor, ó Pai, de saber o que o Senhor fez por mim na cruz. Papai, receba essa oração em gratidão, Pai. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada na presença do Senhor, amanhã um dia abençoado, e que nós possamos nos lembrar do verdadeiro significado do Natal, que é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.